Olá, hoje 20 de fevereiro, terça-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Primeira leitura de hoje, Isaías, capítulo 55, versículos de 10 a 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu fiz questão de ler os 2 versículos. Por quê? A palavra de hoje são só esses 2 versículos, a primeira leitura. Mas porque o Senhor está dizendo o seguinte, assim como a chuva desce do céu e para lá não volta sem antes irrigar e fecundar a terra, a palavra que sai da minha boca, e isso são as Sagradas Escrituras, São Jerônimo vai nos ensinar. A palavra de Deus é o Cristo que fala, é o Cristo a nos falar. E ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então ele diz assim, Deus falando para nós: assim a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi. Agora preste atenção. Esse é o desejo do Senhor. Mas nós precisamos ser uma terra fértil. Porque a chuva, quando cai, se cair em cima de um terreno pedregoso, não vai germinar nenhuma planta ali, não vai dar fruto. É preciso que sejamos um terreno fértil, para quando a chuva vier e a semente for plantada, essa folha, esse fruto, ele vingue, ele de fato germine, cresça, se desenvolva e dê frutos. Então, muitas vezes a gente ouve a palavra, a gente medita a palavra, mas o nosso coração ainda não é um terreno fértil, apropriado para dar frutos. O Senhor quer produzir efeitos. Ele pretende produzir efeitos no teu coração por meio da palavra, a palavra que está sendo lançada hoje, a palavra que tem sido lançada todos os dias por meio da Lexio Divina. Mas é preciso que você faça a sua parte. Como Santo Agostinho nos ensina, nós precisamos da graça de Deus, mas precisamos cooperar com a graça. Como é que a gente coopera com a graça, com o agir concreto do Espírito Santo? Um coração disponível para que a graça nos preencha, mas um coração também disposto para fazer, para tomar posse da graça e materializar a graça nas nossas vidas. Portanto, nos é necessário ouvir a palavra de Deus, mas não entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ouvir a palavra de Deus e pedir: Senhor, ilumina a minha inteligência para que eu compreenda, ilumina a minha boca para que eu proclame e ilumina o meu coração para que eu viva. O coração da gente, e a gente precisa pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o meu coração e a minha alma num terreno fértil, onde a palavra de Deus possa produzir os efeitos que Deus pretende na minha vida.
para que eu não precise dizer que eu sou um homem de oração, que eu me torne, por meio da palavra, um homem de oração, para que eu não precise dizer que eu sou uma mulher da palavra, mas para que a palavra me torne uma mulher da palavra sem eu precisar dizer. A minha vida dê testemunho disso. Então peçamos ao Espírito Santo essa graça. O Evangelho de hoje, nosso Senhor, ele vai ensinar pedagogicamente o Pai Nosso. Então, como são poucos versículos também, apenas 7, eu vou ler. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Vamos lá? Jesus falando, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quando a gente fala Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, a gente tem que ter consciência de uma coisa. A gente tem que falar, a gente tem que honrar o nome do nosso Pai que está no céu com a nossa boca, mas muito mais com a nossa vida. É mandamento, honrar pai e mãe. Quando a gente tem uma vida reta, quando a gente tem uma vida honrada, que é honrada por meio dos valores, dos princípios cristãos, a gente honra não somente o nome do nosso pai e da nossa mãe na terra, mas a gente honra e santifica o nome do nosso Pai no céu. Olha que bendito homem, que bendita mulher que santifica o nome do Pai, que santifica o nome do Criador, não apenas com a boca, mas com o coração. Não apenas com palavras, mas com a vida. Então, quando você rezar o Pai Nosso, lembra disso. Senhor, me dá a graça de santificar o teu nome com a minha vida, de honrar o teu nome com a minha vida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Peçamos para Deus, para o Pai, o reino de Deus. O reino de Deus. E o Senhor nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será dado em acréscimo. O Senhor ainda nos promete isso. Então que a nossa meta, que o nosso foco seja o reino de Deus. O reino de Deus. O essencial é o reino de Deus, porque é o reino que não passará. Os reinos deste mundo, eles são efêmeros, porque um dia eles passarão. São importantes, mas não são eternos. Eterno é o reino de Deus, portanto busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Faz-me desejar, antes de ser bem-sucedido na vida material, faz-me desejar ser bem-sucedido na vida espiritual. Faz, Senhor, eu ser bem-sucedido em te amar, em amar o próximo, em te ser fiel, em ser teu amigo. Depois, Senhor, faz-me ser bem-sucedido em minhas empresas, em meus empreendimentos, nos meus projetos pessoais e profissionais. Seja feita a tua vontade, Senhor. Dá-me a graça de amar a tua vontade mais do que a minha vontade. Dá-me a graça, Senhor, de preferir a tua vontade, não somente porque eu prefiro por obrigação, mas eu prefiro por amor, porque amo e confio. Porque o Senhor, Ele vê o todo, a gente vê a parte. O Senhor, Ele vê o eterno, a gente vê o fragmento do tempo existente que a gente existe. A nossa visão é parcial, é limitada, a visão de Deus ela é eterna, ela é ilimitada. E mais que isso, o Senhor nos ama com amor perfeito. O nosso amor, ele é um amor imperfeito, ainda imperfeito. Portanto, devemos preferir a vontade de Deus, porque a gente ama e confia na vontade de Deus, mais do que a gente ama e confia na nossa vontade. E essa deve ser a razão da nossa preferência, e não o mero dever, a mera obrigação, porque senão um dia a gente chuta o balde. Mas peçamos ao Espírito Santo essa graça. Senhor, eu prefiro a tua vontade, concede-me a graça de preferir a vontade do Pai por amor, porque amo e porque confio nele, muito mais do que em mim, muito mais do que nas potências deste mundo.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Peçamos a Deus a providência. Todos os dias pedir a providência, que o Senhor nos dê o que a gente precisa. Não o que a gente quer, porque muitas vezes a gente quer mais do que a gente precisa. Que o Senhor nos conceda o necessário. A gente diz e continua: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que a gente meditava no dia de ontem. A gente tem perdoado quem nos tem ofendido? A gente tem perdoado quem nos tem magoado? A gente tem perdoado quem é injusto conosco? Se não, é preciso perdoar, porque senão a gente está pedindo a nossa própria condenação. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Se eu não perdoo, o Senhor não vai nos perdoar. E no derradeiro momento, de acordo com a palavra de ontem, que eu quero que vocês leiam, meditem a palavra. A gente precisa, se a gente não perdoa, a gente é cabrito, a gente não é ovelha. Se a gente não perdoa, a gente vai estar à esquerda, não vai estar à direita. E ele explica, e aqui a gente conclui. E aí ele conclui o Pai Nosso, perdão. E não nos deixeis cair em tentação. Por quê? Porque a tentação não vem de Deus. Peçamos, se a gente confiar nas nossas forças, a gente vai cair na tentação. Cedo ou tarde, a gente vai cair na tentação. O padre ontem nos falava sobre isso, na homilia de anteontem, do domingo. Um cristão que não luta é um cristão que não ama. E há quem nos tente, o diabo que nos visita muito pouco, vez ou outra, mas a nossa própria concupiscência, que é a nossa inclinação ao pecado. Peçamos ao Senhor, não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal físico, livra-nos do mal espiritual. E aí ele conclui: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. É palavra de Deus. É Jesus quem está falando. Abre aspas para Jesus. É nosso Senhor quem está falando para mim, para você. Portanto, peçamos nesta terça-feira ao Espírito Santo essa graça. Senhor, amolece o meu coração de pedra e concede-me a graça de perdoar, para que eu seja justamente perdoado. Lembrando de Bento XVI, justiça é dar ao outro aquilo que é dele. Amor é dar ao outro aquilo que é meu. Então, não importa se eu tenho razão, não importa se eu devia ganhar, importa que eu sou discípulo de Jesus Cristo, importa que eu sou católico, importa que eu sou cristão e eu preciso perdoar, porque o meu mestre diz não somente que eu devo, mas que eu serei perdoado conforme eu dei o perdão. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.